Bem-vindo ao InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP. Olá a todos, meu nome é Vanessa, eu sou nutricionista aqui no InCor. É um prazer estar com vocês hoje aqui e é um prazer receber esses dois convidados, o professor Omar, que é professor da cirurgia torácica e cardiovascular aqui no InCor, a Gabriele Borgomoni, que é doutoranda da cirurgia torácica e cardiovascular também aqui do InCor. E hoje nós viemos falar sobre a abreviação de jejum. A abreviação de jejum é um processo, né, dentro de vários outros, dentro de protocolos multimodais, né, envolvidos, que envolvem também vários outros processos, baseados no conceito ERAS, que é um conceito instituído lá no final dos anos 90, né, que nada mais fala sobre a implementação de diversos protocolos e práticas que envolvem o encurtamento do tempo de internação hospitalar, aceleração da recuperação dos pacientes submetidos à cirurgia. E aqui no InCor a gente está aí caminhando, né, com alguns protocolos. A abreviação de jejum em si é realizada aqui há um tempo já, mas vocês, como projeto de pesquisa, o tempo certos, né, inclui a abreviação de jejum dentro disso. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre esse protocolo, sobre as experiências que vocês estão tendo, um pouquinho sobre os benefícios que vocês têm encontrado e a complexidade, né? Porque envolve aí a participação de muitos profissionais, engajamento de muitas equipes. Então, queria saber como que está sendo isso aqui no InCor. A abreviação de jejum é um pilar fundamental dentro dos protocolos de rápida recuperação na cirurgia e na cirurgia cardiovascular. Isso tem chegado recentemente e para nós tem um baita impacto em relação à recuperação do paciente. Então, nós temos incluído isso aqui no InCor, com um protocolo, que é o protocolo Tempos Certos, que é baseado no ERAS, e a ideia é que com esse encurtamento de jejum, a gente consiga ter um paciente com um controle glicêmico melhor após cirurgia, um despertar melhor do paciente e uma mobilização mais precoce dos pacientes, não? Isso evitando, com certeza, redução de complicações e, portanto, redução do tempo de recuperação, e potencialmente com umas altas mais precoces por causa disso. Então, ele tem um elemento dentro desse pool de processos que a gente está trazendo para essa recuperação, que tem uma importância grande, e os pacientes se sentem mais satisfeitos também por causa disso. Muito bacana, professor. A abreviação de jejum, né, que consiste aí na ingestão de um líquido claro misturado com maltodextrina, ou existem hoje no mercado alguns suplementos prontos, alguns protocolos envolvem até a ingestão de bebidas isotônicas, né? Então, a ingestão desses alimentos em torno de 2-3 horas antes da indução anestésica por esses pacientes. E os resultados, os benefícios têm se demonstrado muito positivos, né? A literatura tem trazido aí mais e mais evidências hoje em dia. É uma prática, é um protocolo que envolve bastante gente. Então, a gente precisa pensar na prescrição, a gente precisa pensar que precisa de alguém ofertar, isso precisa estar bem amarrado entre as equipes, né? Todas as partes precisam estar cientes de que esse paciente vai passar pela abreviação de jejum ou já passou pela abreviação de jejum, e até o paciente precisa ter o consentimento disso, né? Existem ainda muitas pessoas, sejam os próprios pacientes ou a comunidade profissional mesmo, que desconhecem os benefícios, que desconhecem até que é seguro fazer essa prática. Então, pensando nisso, doutora Gabriele, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as experiências que vocês estão tendo e como vocês têm feito, né, no protocolo Tempos Certos aqui no InCor, como está sendo para amarrar essas equipes, para conseguir incluir esse protocolo da abreviação de jejum que já existia, incluir dentro
do protocolo de vocês do Tempo Certos e quais outros processos envolvem também. A gente sabe que quando a gente pensa no conceito ERAS, a gente pensa também que envolve outros processos, né? Mobilização precoce, enfim, então eu gostaria que vocês citassem também um pouco sobre esses outros processos. Bom, a implementação em si do protocolo já é um grande desafio e exige uma atenção muito grande do navegador, da equipe que vai estar fazendo todo esse processo. É importante que a equipe multiprofissional entenda todo o fluxo da linha de cuidados, aqui nós chamamos de tempos certos, né? Que eles entendam que cada processo realizado vai interferir no próximo, vai interferir no trajeto do paciente de recuperação. É importante que a diretoria esteja envolvida e o próprio paciente, como você mesma comentou, Vanessa. Ele precisa entender que o encurtamento do jejum é seguro, que essa solução vai vir de madrugada, no meio da manhã, dependendo do horário da cirurgia, e que ele pode sim tomar essa solução, porque o conceito do ERAS, o Tempos Certos, ele é sobre quebrar paradigmas, né? Quebrar conceitos já pré-estabelecidos e que hoje a gente já tem evidência que precisam ser modificados para a gente conseguir ter uma recuperação melhor desse paciente. Então, aqui na instituição, nós fizemos um treinamento multiprofissional envolvendo anestesia, cirurgião, clínico, equipe multi, fisionutrição, serviço social, enfim, uma gama muito grande de equipe para discutir casos, discutir o processo, para comentar o que nós temos na instituição, o perfil dos nossos pacientes, e daí a gente criou um manual. Desse manual, a gente começou a fazer alguns projetos pilotos para ver quais eram as dificuldades, barreiras, né? Como você comentou, dessa parte da nutrição, onde o nutricionista prescreve a abreviação e a equipe da enfermagem que faz a dispensação para o paciente. Então, tudo isso precisa estar muito amarrado, todos precisam entender a sua participação na linha para que a gente tenha um sucesso. Muitos artigos já mencionam que quanto maior a adesão desses pontos chaves que a gente chama do protocolo, melhor a recuperação do paciente. Bom, realmente a gente precisa trabalhar esse processo dentro da casa, né? Nós precisamos ver a importância do encurtamento de jejum, que envolve, como o Gabriel tem falado, que envolve desde a direção até a pessoa que entrega para o paciente, nesse caso, o alimento, né? Relacionado com isso, que maltodextrina é o mais frequente. Então, a gente faz um apelo para isso, porque é um ponto fundamental na recuperação dos pacientes que passam por uma cirurgia cardiovascular, e com certeza isso, com o tempo, vai criar uma cultura, né, de que não pode faltar isso antes de que o paciente vá para a cirurgia. Tá? Tem algumas limitações, sim, umas relacionadas, por exemplo, a pacientes com problemas gástricos, gastroparesia, por exemplo, né, até medicamentos que estão relacionados com esses efeitos colaterais. Por isso que a importância do anestesista, a importância do médico cardiologista, né, que consigam identificar esses pacientes e, com certeza, justificar a falta desse processo numa linha que vem trazendo vários processos, elementos juntos. Então, é importante, sim, o trabalho em conjunto da equipe para identificar barreiras, para identificar pacientes que não vão para esse processo e justificá-los. Né? Mas eu acredito que a maioria dos pacientes se beneficiam desse processo do encurtamento de jejum, que cada vez mais a cultura na casa vai ajudar a que isso seja praticamente natural com todos os pacientes. Sim. Muito obrigada a participação de vocês. De fato, como o professor falou, é uma cultura realmente que a gente precisa aí incentivar a mudança, e a gente sabe que isso leva um pouco de tempo, mas o intuito hoje aqui era trazer um pouquinho da informação, falar um pouquinho sobre esse tema para a gente conseguir ir aos poucos, né, disseminando mais essa informação. Então, foi um prazer estar com vocês, foi um prazer estar aqui hoje. Obrigada aos dois, obrigada aos ouvintes. E até a próxima. Você ouviu o podcast InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP.